A fazenda do secretário, ela dentro do contexto do ciclo do café no século XIX, ela pertencia a uma das famílias mais importantes, que eram os Correia Castro. E essa fazenda do secretário pertencia ao Laureano Correia Castro, que ele ganha o título de Barão de Campo Belo, e aqui ele funda a sua fazenda, uma fazenda que teve aproximadamente 450 escravos e foi uma das maiores produtoras de café. A família Correia Castro, junto com a família Teixeira Leite, eles formaram uma sociedade entre eles que foram um dos maiores exportadores e vendedores de café do século XIX. Os Teixeira Leite eram comerciantes de café e os Correia Castro grandes produtores. O ciclo do café ele começa a partir de 1830. As primeiras lavouras de café dentro do Vale do Paraíba, elas são plantadas em Resende e Barra Mansa em 1830 e se alastram até a cidade de Vassouras, que passa a ser a grande sede comercial de café no século XIX. Em 1855 para frente é produzido muito café em larga escala e com isso a riqueza chega ao vale. A produção aqui dura aproximadamente 60 anos em grande produção, né? Aqui tinha eles costumavam colocar o café na parte de cima e aqui tinha uma rampa onde o escravo ficava nessa posição ensacando o café. Então jogavam por cima, ele descia já diretamente dentro do saco. Eles amarravam e iam armazenando aqui dentro. Aqui tem uns quadros interessantes, são os quadros de alguns escravos vestidos, são os escravos, provavelmente escravos de cidade, que ganhavam a roupa dos seus donos e para poder circular, tanto na cidade como também dentro da fazenda. Bom dia. Bem-vindos à Fazenda Santa Eufrásia. Vocês estão vindo do Rio de Janeiro? São Paulo. Por favor, notícias da corte. Você tem alguma notícia? É muito difícil chegar no Rio de Janeiro. São 14 horas de viagem a cavalo. Por favor, sabe de alguma coisa? Meu bisavô, Horácio Lemos, natural de Passos, Minas Gerais, comprou a fazenda. Chegou aqui, olhou, disse: a fazenda é minha. E o ex-dono disse: a fazenda é sua, coronel. Mete fogo nele. Queimou o café todo. O ex-dono disse: mas, coronel, o senhor está queimando o café? Ele disse: o senhor estava perdendo dinheiro com café, por que eu vou continuar a perder dinheiro com café? Foi à Índia, trouxe gado zebu, começou a criar gado nessa região. A um certo ponto da vida dele, tinha 47 fazendas nessa região. Eles deram para cada um dos 8 filhos uma fazenda. Minha avó ganhou essa fazenda. Passou imediatamente para o meu pai e minha tia. Deu para minha tia o gerenciamento, ela gerenciou a fazenda há 60 anos. Eu assumi a fazenda em 1911. 2011, perdão. 2011. E aí, como é que a senhora encontrou? Totalmente abandonada. O gramado vinha no meu joelho e sem um animal, sem uma flor, sem nada. Resolvi plantar café. Plantei 9.000 pés de café e abro para visitação de turistas. Ezequiel não queria brincar no açude com um barquinho de índio. Não.
eu quero uma gôndola de Veneza para brincar no açude. Ganhou muito dinheiro com café, mas gastava muito dinheiro também. E trouxe a gôndola? Trouxe para passear no açude. O ciclo do café não durou muito aqui, né? Olha, quando meu bisavô comprou e meteu fogo, não devia estar muito bom, não. Claro. Eu acho que logo depois da libertação dos escravos, o café perdeu. Eles não sabiam cultivar, não sabiam como manter. Então, foi embora, acabou. Aqui você vê a fundação da Senzala e da Tulha. Há uns 25 anos atrás eu vim visitar minha tia, que tinha um casal de amigos com ela. E ela contou, aqui são ruínas da Tulha e da Senzala. O rapaz olhou ali e disse, Dona Alzirinha, o que é aquilo ali? Ela disse, que ruína é aquela? Ela disse, aquilo não é uma ruína. Eu que construí, é um monumento a mim mesma. Essa parede de pedra aqui. Geralmente eu tenho uma mucama, mas ela fugiu. Ela foi para o mato, já mandei o capitão do mato atrás dela, mas ainda não voltou. Aqui era o salão principal, salão da música, das festas. Esse piano, minha tia achou na fazenda de uma prima, em Rio Bonito, no estado do Rio. Ela olhou dentro de um galinheiro e disse, o que é aquilo? Ah, um piano velho. O piano velho é meu. Trouxe o piano velho. É de 1805, John Bradwood, um piano inglês. E foi usado muito na época da minha tia, quando ela administrava a fazenda. Muitas festas. Aqui tem retrato dela quando ela começou a administrar a fazenda. Em 32, por ocasião da doação da fazenda, teve uma festa no Hotel Glória. Aqui o menu que eles serviram, o retrato das pessoas que foram à festa. Esse retrato é uma coisa muito diferente, muito bonito. É um retrato antigo, mas a expressão das pessoas é totalmente diferente. É alegre, é feliz. Nasci no Rio de Janeiro, mas minha mãe nasceu na América do Norte, pai alemão, mãe inglesa. Então, pura salada, não? Sim, daí o olho claro. Todo mundo tem olho claro na minha família. É. Claro e bonito. Obrigada. Eu sinto muito. Eu fecho as janelas por causa do sol. Sol em imóvel antigo não é bom.
Esse quarto é de jacarandá, os móveis são de jacarandá. Esse estilo de cama é chamado colo de cisne, também muito popular na época do café. E o nome é por causa do formato? É colo de cisne. É, sim, sim, sim. Essa peça, esse armário, é uma das peças mais bonitas da fazenda, de vinhático, detalhes de jacarandá. É quase 200 anos que ele tem. Isso aqui é a raiz do vinhático. Quando eu quero pegar um vestido, 2 mucamas, por favor, porque ninguém alcança lá em cima. As gavetas, sem rodinha, sem trilho, sem nada, quase 200 anos, funcionam maravilhosamente. Viramundo é para castigar os escravos. As mãos iam aqui, os pés, e trancava com isso, a chavinha. É raro você ver um viramundo com chave. Não tem. Isso aqui não é da fazenda, foi me dado por uma pessoa que vinha pescar aí com frequência. Sala de jantar foi mais castigada pelo abandono da fazenda. Elton, molha aquele capim-limão lá em cima, por favor. Obrigada. Isso aqui é um lava-botas. Você vem de fora com a bota cheia de lama, lava suas botas, troca o sapato e entra em casa. Essa é a cozinha. Fogão a lenha. Aquela porta, tem uma porta do lado de fora, eles põem a lenha ali, você abre e alimenta o fogão. Era muito bom aqui em Vassouras. Tinha teatro, o teatro vinha da Europa e se apresentava em Vassouras. Muitas festas, muita gastação de dinheiro, muito rica essa região dos barões. Aqui nessa fazenda nunca teve um barão, mas teve muito poder, muito dinheiro correu na época do café. Eles viveram como queriam. Isso aí é desperdício muito relativo. Para eles, era a vida. Viver numa fazenda a 14 horas do Rio de Janeiro, vamos fazer festa, vamos gastar dinheiro, nós temos. Então, para mim, eu faria o mesmo. Eu faria exatamente a mesma coisa. O café, quando surgiu, ele surgiu com uma grande tábua de salvação para a economia brasileira. A gente pode considerar, essas coisas não são muito exatas, só para ter uma ideia. A gente pode considerar que o ciclo do café, ele começou no Brasil, e o primeiro ciclo foi entre 1800 e 1900, aproximadamente aí, no Vale do Paraíba, depois foi para São Paulo.
O café, ele consolidou a independência do Brasil. Ele criou condições para consolidar a independência do jovem país, né? Ele sustentou economicamente, com seus tributos, com as suas divisas de exportação, o primeiro reinado, não tão importante, que foi pequeno, e o segundo reinado até a abolição. A abolição foi a gota d'água no processo, embora o ciclo já viesse declinando, foi a gota d'água. Então, em lato sensu, a gente pode considerar que todo o Brasil Império teve no café o seu principal produto de sustentação econômica e projetou o Brasil no mundo. Ela é uma cultura eminentemente escravista. A existência do sistema escravista era algo que organizava a própria existência do Estado Imperial e de uma cultura que permitia um nível de organização do sistema de trabalho, de representação política, haja visto que nós vamos encontrar no Vale. A história da casa, o barão faliu, os barões faliram, o banco tomou e meu bisavô comprou no leilão. No final do século XIX, aqui tinha 160 escravos. Desses 160, metade homem, metade mulher, só tinha 18 crioulos. Crioulo não é preto, crioulo é criado. E as mulheres escravas protegiam muito filho, através de um chá que tem aqui, que é abortivo, chá de capim-gordura, dava aquele chá para evitar filho. Então nascia e morria muito, elas abortavam muito. E morria muito na roça, que elas levavam para trabalhar com o filho nas costas. E lá eles bebiam aquela água quente, mamavam o leite dela, a coisa morria, que eles chamavam de desinteria. Então no final do século XIX, as fazendas com os escravos todos velhos, que não havia reprodução. Aqui é o escritório do barão. Isso aqui é o carimbo das telhas da casa. As telhas da casa são carimbadas, escrito Cachoeira. É a tal história que era feita na perna do escravo. Como que é morar numa casa com tanta recordação, hein? Eu fui nascido e criado aqui dentro, quer dizer, não dá para incomodar, não. Desde quando o senhor recebe tudo isso? Desde quando os meninos se formaram, 92. Depois que os meninos, nós temos 4 filhos, são 3 médicos e um dentista. Depois que eles se formaram, que a minha mulher é historiadora, né? Sim. Então, passamos a receber visita aqui. O senhor acha que o interesse está aumentando ou está diminuindo pelas fazendas? Diminuindo. É? Por quê? O fator principal aqui é a estrada ruim. Quando chove, você não fica sem condição de trazer turista aqui. O que segura aqui é o gado. Gado de corte e o gado de leite, que é uma fábrica de queijo. Minha mulher é bem empregada, os meninos todos empregados. Só eu que sou vagabundo. Quer dizer, aqui já é uma parte que nem todo mundo entrava na casa. Não, na época do barão, não. E o senhor usa essa mesa? Usamos. Caixão não tem gaveta, eu uso os talheres, a mesa. E o senhor usa a mesa para quê? Quando os filhos estão aqui, em festividade, fim de ano, às vezes no Festival do Vale do Café, que aqui em Vassouras tem o Festival do Vale do Café. Então, às vezes, é um grupo de turistas, 20 pessoas, pede para a gente fazer um almoço rural, a gente faz e serve nessa mesa. E a gente tira as cadeiras, bota umas cadeiras que tem lá, porque essas cadeiras são de palhinha, muito velhas já, né? E turista, geralmente, gente velha pesada. O padroeiro é Nossa Senhora das Dores. Essas cadeiras que a gente usa naquela mesa quando vem gente aí. São 50 cadeiras que cabem naquela mesa, tá? Essa não é nada original, isso é coisa moderna. Quer que abre a janela mais? Tá escuro? Não, tá bom. Não? A padroeira Nossa Senhora das Dores é de no altar, tem uma pedra que eles chamam de Dara. As igrejas antigas têm essa pedra Dara. A Dara quer dizer o seguinte, toda igreja que tem Dara é uma igreja oficial. Se você for no Vaticano, vai encontrar. Aqui na Fazenda Cachoeira do Mato Dentro é a Nossa Senhora das Dores. E que cultos, e que coisas vocês
Eu rezava missa até bem pouco tempo, mas agora a igreja tá de viadagem, tá difícil vir um padre aqui, né? Porque antigamente tinha mulher do padre, filho do padre, agora apareceu até o marido do padre. Então, para você ser católico, hoje está difícil. Isso é café. Olha que bonitinho. E o banheiro de escravo depende de uma explicação. Porque eu vou te dizer o seguinte, se o barão não tomava banho, o português não tomava banho, como é que o escravo tomava banho? O problema era o seguinte, antigamente, quando você vê um filme sobre café, você vê umas pessoas com uma peneira jogando café para cima para o vento tirar a casca. Só que o escravo usava o dorso nu. Então aquela casca do café colava no negro suado. Aquilo provocava uma alergia nele que ele chamava de lepra do café. E essa lepra do café, para curar essa lepra do café, era um banho naquela gruta ali, que cai uma água de cima da mina, e jogava essas ervas naturais daqui, carqueja, quinina, ervagosta, não sei o quê, e usava urucum na água. A finalidade do urucum era colorir a pele do escravo. Então o capataz sabia que o escravo que tomou banho ali ficava com a pele vermelha. Que aqui tinha um problema, a cabaronesa não deixava bater. Então tinha que levar com jeito o negro para... E o negro não gosta de água fria, porque café é abril, maio, junho. Eu abri a água para você ver agora. Nossa. Estou atrapalhando o café? Não. Isso é feito com óleo de baleia e argila. São coisas que quando o engenho caiu, nós não estamos botando aqui. Então a maior parte das coisas estão quebradas. Não tem muita coisa perfeita não. Deixa eu acender a luz. São peças que os escravos usavam. Algumas coisas. A maioria está quebrada, viu? E aqui também foi senzala? Não. Alguns historiadores dizem que sim, mas eu digo que não, porque aqui é muito frio e está em cima dos quartos aí. A criança ia chorar e acordar o pessoal, né? Uhum. Tem historiador que diz que era senzala, mas eu acho que não. Não era uma oficina, uma coisa assim? Era um depósito, qualquer coisa. Não, isso foi posto agora, né? Isso era do engenho que caiu na briga de herança, que tinha um engenho lá. O que aconteceu no Vale foi o êxodo rural, né? Com o fechamento da principal, foi o fechamento da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, com o fechamento dela, houve um êxodo rural na região. Então, a mão de obra foi toda para o Rio de Janeiro, para aqueles morros do Rio de Janeiro, gente sair daqui da região. E são fazendas montanhosas que houve como é que se diz? Houve um atraso. Então, as fazendas passaram a criar boi de corte. E hoje as fazendas todas são à base de boi de corte, né? O Vale do Paraíba vai ter um regime visual que vai garantir uma certa unidade no que confere a essa característica de organização de um sistema produtivo escravista e, mais do que um sistema produtivo, de uma cultura. Toda casa, ao longo da história, os arquitetos chamam de padrão de necessidade. Na época do ciclo do café e até antes, o padrão de necessidade das casas rurais do café, fossem suntuosas ou não, era de 3 compartimentos. Era a área onde ficava a família, resguardada de contato com os viajantes, a área onde ficavam, os viajantes eram recebidos, eram acolhidos, porque às vezes não tinham que fazer negócio, não podiam ter que dormir e tal, e também se usava para festa, e a área de serviço. Eram 3 compartimentos bem distintos. Por mais suntuosas que fossem, ou mais simples que fossem, você sempre vai encontrar essas 3 coisas.
Isso é cultural. Com o passar do tempo, as mudanças culturais foram acontecendo, esse isolamento da família já não era tão necessário mais, e o padrão de necessidade da arquitetura mais contemporânea, ele foi se modificando em relação a esse padrão cultural daquela época. Existe um certo padrão, um certo regime visual que vai permitir que, por exemplo, a casa-sede esteja muitas vezes nível acima do terreiro, do café, do local onde ficava a secagem e onde no seu entorno se dava a organização de senzalas e de tulhas, né? Então, desse complexo. Mas é possível encontrar elementos de identificação que vão organizar estruturas familiares, mas de forma comum, mesmo essas características de particularidade, de identificação, são associadas a uma cultura comum, que organizava sistema de produção, a forma de viver e pensar e garantia a reprodução desse sistema. Reproduzir esse sistema envolviam as características materiais de produção e geração de riqueza, mas também as estruturas simbólicas que organizavam esse pensamento. A Fazenda São Luís da Boa Sorte é uma das fazendas que pertencia a uma das famílias mais importantes dentro do ciclo do café no Vale, a família Gomes Ribeiro de Avelar. Essa família, ela foi a primeira família a chegar aqui na região, em 1720. O Luiz Gomes Ribeiro de Avelar funda a Fazenda Pau Grande, que fica no município de Avelar. E ele, em vida, ele distribuiu as terras para os filhos, que se instalaram nessa região perto de Vassouras. O Paulo Gomes Ribeiro de Avelar, o Barão de São Luís, ganha o seu título em 1861. E era um homem de muita visão comercial. A Fazenda Boa Sorte, ela tinha a função dentro de uma sociedade de ter o maior número de escravos e também ser, como eu falei, a sede comercial, onde dentro dessa área aqui, era a área de comércio da fazenda. Ao fundo temos o escritório, onde o quintiliano e o barão faziam a sua negociação. A casa hoje com o mobiliário do século XVI ao século XIX, mas ela muda de função a partir do momento que ela passa a ser a casa de vivenda dos atuais proprietários. Nesse ambiente aqui, que era o antigo escritório, que no século XIX, quando eles trazem o vidro da Europa, se transforma numa antessala do escritório principal. A casa hoje ela tem 12 quartos, são 12 suítes, que a família utiliza nos finais de semana quando vem. Sim, sim. São quartos que são utilizados pela família. Esse quarto aqui, dentro dessa área comercial da casa, é muito interessante, que é a famosa alcova da casa. A alcova era o quarto que era determinado para o tropeiro ou então o comerciante que não tinha intimidade com a casa. Então era oferecido esse quarto que tinha o mínimo de conforto possível, era um quarto sem janela. E quando ele era recebido na casa, que a negociação ia avançando, ele pedia hospedagem e tinha que ficar dentro desse quarto, porque não era íntimo, não poderia entrar para o restante da casa. Ele era recebido na porta por um escravo, esse escravo entregava a ele o gomil, que é a bacia e o jarro, e o pinico, e ele era trancado aqui dentro. E o escravo ficava a noite inteira sentado à porta, tomando conta, qualquer barulho diferente, ele logo tinha que chamar o dono da casa, porque essa pessoa não era íntima da casa, então ele jamais poderia estar circulando. No dia seguinte, a porta era aberta, ele devolvia o gomil junto com o pinico, continuava a sua negociação e depois seguia a viagem para outra fazenda vizinha, aonde começava essa negociação toda de novo. Dentro dessa área comercial, essa pessoa tinha acesso, dentro da casa não. Essa sala seguinte aqui é uma sala que era determinada somente para os homens. Aqui eles passavam um tempo
geralmente depois das refeições, fumando um bom charuto enrolado na coxa das escravas, cheirando rapé e mascando fumo, e cuspindo nas escarradeiras em torno da mesa. E outro detalhe muito interessante, nela mostra a hierarquia do século XIX. Nas cadeiras com braços sentavam os barões, o convidado principal sentava no canapé principal. E quem não tinha título de nobreza e participava dessa roda social, sentava nas cadeiras sem braço. Outro detalhe, diziam, para você reconhecer um verdadeiro nobre no século XIX, você teria que ver a maneira que ele cuspia. De qualquer ponto da sala, o nobre sempre acertava a escarradeira. Quem não era nobre costumava tentar e errar, e tinha que ter a delicadeza de ir lá e passar o pé em cima para poder limpar. Pode ir, mas pode passar na frente. Tá. Aqui era a sala de jantar, onde o dono da casa, no caso o senhor Quintiliano, recebia os seus convidados para a sua refeição. E a mesa de almoço, no caso, posta, com cada um seu lugar marcado, com copos de cristais, os pratos franceses e objetos muito interessantes, como esse pequeno objeto em cima da mesa, que é um saleiro, que no século XIX havia uma grande dificuldade com sal, e quando sentavam à mesa, cada um tinha a sua porção de sal exclusiva. Jamais você poderia pedir o sal ao lado se tivesse acabado seu sal. E também, dependendo do prestígio do cidadão, ele tinha mais sal ou menos sal. Por isso que tem uns maiores e outros menores. Esse quarto era o quarto da sinhazinha, que é um quarto interligado com o quarto da mucama. A mucama era escrava de confiança que tomava conta da filha mais nova do senhor Quintiliano. Por isso que o quarto é interligado. O quarto da mucama era muito melhor que esse, assim. É verdade. Parece o contrário. E no momento mais íntimo, aqui ficava a sinhá e a sinhazinha e as tias tomando o sol da manhã, sem precisar circular pela fazenda, sem precisar que os escravos olhassem todo o tempo elas. Deixa eu abrir essa porta aqui. Aqui era a ala das jabuticabas. Essas jabuticabeiras são centenárias. Você vê pela quantidade de caroço no caule e você vê a idade da jabuticaba. É uma área era muito utilizada também, que era uma área privativa da família naquele momento. Aqui elas colhiam as jabuticabas e outras frutas para poder fazer as compotas servidas nos jantares aqui na fazenda. Aqui era a parte de baixo da casa, onde era uma das senzalas da fazenda. A fazenda tinha três, uma dentro da lavoura, dentro da tulha, e essa aqui era dos escravos de confiança, que tinham acesso dentro da casa. E ela está passando por uma reforma, que brevemente vai estar aberta a fazenda, a hospedagem para grupos específicos. A fazenda hoje ela tem um projeto muito interessante, que é o projeto de visitação. Mas também tem, provavelmente mais à frente, o projeto de hospedagem na casa. Aquilo ali é uma balança de café, utilizada para fazer a pesagem.
Eu moro aqui, eu sou gaúcha, estou há 40 anos no Rio de Janeiro. E desses 40 anos, 10 anos aqui na fazenda. Meu segundo marido era carioca. Bem carioca, flamenguista, gostava de praia, essa coisa toda. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu disse, olha, eu quero ter uma casa de campo dentro de uma sede de fazenda antiga. Mas eu não quero fazer tipo museu, não vou me preocupar só em comprar móveis de antiquários. Eu vou fazer uma casa gostosa para os meus filhos aproveitarem. Aqui tem uma data, ó, 1852. Quem fez foi Francisco Luiz dos Santos Werneck. Essa data diz que foi uma data de uma colheita muito boa, de uma produção muito boa. E que em todas as fazendas foram feitas reformas, obras. Agora eu nunca fiquei sabendo qual a obra que foi feita aqui, porque eu sou a quarta proprietária. Então cada um destruiu uma coisa, construiu outra, então eu não fiquei sabendo, mas diz que foi uma colheita muito boa. Um dia meu filho, andando a cavalo lá em cima do morro, com um amigo que tinha comprado aquela fazenda lá, disse, mãe, achei a casa que você quer. Tá bem estragada, eu adoro uma obra, viu? Tá bem estragada, estava praticamente uma ruína. Esse muro era caído, chovia como na rua, a casa era cheia de morcegos. O proprietário criava porco e galinha aqui dentro e fez viveiros de cobras do lado de fora. Ele vendia o veneno para o Butantã, né? Era para uma causa nobre. E meu marido, quando veio ver a casa, ficou apavorado. Disse, olha, eu não vou botar dinheiro numa ruína. Eu digo, não, mas eu vou comprar. Eu me encantei. Aqui era a capela. Dizem que tinha o altar direitinho, com santos. Mas com a segunda família, que ficou para 11 herdeiros, foi tudo vendido, carregado, não sobrou nada dentro da casa. Nada. Quer dizer que essa casa já teve apogeu? Teve. Não teve barões. Foi sempre uma fazenda de trabalho, sabe? E o estilo dela é um estilo simples. Você vê que é um estilo meio rústico, um estilo mineiro. Não teve barões aqui, foi sempre uma fazenda de trabalho. Eu fechei algumas portas e criei alguns banheiros. Porque hoje transformei alguns quartos em suítes e separei a parte social da parte íntima, porque todos os quartos davam para a sala. Eu fiz tudo simples, porque essas coisas todas sou eu que faço, viu? Eu que faço cortina, colcha, tudo sou eu que faço. E os quartos se interligavam um com o outro. Esse quarto, me disseram que era chapelaria, que tinha sempre essas fazendas, tinha um salão de baile, né? Um salão de festas, que hoje é o meu quarto. E aqui dizem que era chapelaria. Então, como deu para fazer um banheiro grande, eu fiz um banheiro com um box para 2 pessoas tomarem banho juntas, aqui. Deu um box bem grande. Mas sempre deixando o mesmo piso, viu? Não quis desmanchar nada. Aqui eu vou receber 2 amigas para jantar. Esses pratos eu que pinto, ó. Eu também pinto em porcelana, né? Então eu sempre pinto caramelo. Aqui era uma sala de almoço que ia até lá, né? Não tinha comunicação da parte de cima com a parte de baixo. E aqui embaixo era a senzala dos escravos da casa. Eu fiz essa comunicação, essa escada de serviço.
Não tinha essa comunicação, viu? Aqui era a senzala dos escravos da casa que entravam e saíam por essa porta. Era terra no chão e aqui era a senzala dos escravos da casa. Não bateu com a cabeça? Não, não. Ah, então desce. E aqui também era fechado, viu? Então, essa parte aqui era separada, né? Entravam e saíam aqui os escravos. E agora o que vocês vão ver é o que eu tenho paixão nessa casa, que é isso aqui. Nossa. Nossa. Aqui a segunda família carregou até, com outras, entre outras coisas, carregou com o piso. Então, quando eu cheguei aqui, aqui embaixo tinha essas toras, assim como aqui em cima. O único pedacinho de madeira que eles deixaram foi um pedacinho aqui nesse cantinho, que eu fiz então essa escada, porque eu resolvi unir a parte de baixo com a cozinha, fazer a cozinha ali, e a parte da cozinha com a parte de cima. Normalmente eu deixo essa arrumação, né? Mas dependendo do evento, de casamento, do número de pessoas, eu mudo tudo. Tiro sofás, boto mesas de 6 lugares, faço... Aqui dá para fazer o que quiser. São 2 portas, ó, aquela porta e essa aqui. Tem 11 janelas em cima, 9 embaixo. Então, no total, 42 janelas. Ó. E aqui era o terreiro de secar café. Você conseguir preservar e viver e manter a vida de uma fazenda, você tem que ser a fazenda. Ser, que eu falo, é amar mesmo. O que acontece no final do século XIX? Com essa série de problemas, os fazendeiros, os barões, última tentativa de salvar suas propriedades, eles correram. A grande maioria eles foram para os bancos pegar empréstimo. As fazendas entraram com uma garantia do empréstimo, só que eles não conseguiram pagar. O banco botou na justiça, essas fazendas são leiloadas. As pessoas que arremataram essas fazendas dos leilões, vamos entender assim como os novos proprietários. Então o cara arrematou uma fazenda, então ele vai chegar na fazenda, o mato não para de crescer, né? O solo desgastado, né? A coisa do café cultivado no século XIX. Então, o que esses novos proprietários fizeram? De uma forma geral, botaram fogo, acabando com aquele cafezal velho, queimando o mato, e adotaram a pecuária do gado leiteiro, né? E aí começa a criação de gado leiteiro aqui na região com mais força. Eu conto uma história aqui do meu tetravô, que foi o comendador, que estava do lado da elite. E o negro, descendente, vai contar a história do tetravô dele que foi massacrado por um fazendeiro desse, por um barão desse. Você está entendendo? Então tem que ter realmente um olhar histórico, sabe? Uma outra cabeça para poder aceitar essa história também. É isso. E a verdade é essa. Esse é o quarto do dono da fazenda, né? O quarto do meu tetravô. A localização dele aqui é importante, que é o lado leste, onde nasce o sol. Então, um quarto fresco, só pega o sol pela manhã. Mas eu já dormi nesse quarto. Aqui tinham 4 camas, né? A minha cama ficava aqui, ó, bem encostada debaixo dessa janela. Essa fazenda, ela é simples. Ela é simples. Ela pertenceu a um fazendeiro. Foi abastado? Foi. Mas sempre com uma simplicidade. Não, então, é um aprendizado para mim.
Para mim, eu tiro essa história toda que eu conto aqui na visitação, para mim, lá no fundo, no meu interior, como um grande aprendizado. Por quê? Eu não estaria contando essa história aqui se a minha avó tivesse vendido a fazenda como os outros fizeram. Então, eu me dedico aqui a desenvolver esse turismo, que não é fácil, tem que amar. Todo final de semana, quase, sábado, domingo, feriado, eu estou aqui. Entendeu? Fazendo trabalho, fazendo guiamento. Aí você faz, de repente, assim, consegue um dinheiro com as visitações, mas esse dinheiro tem que ser o quê? Tem que pintar a casa por dentro e por fora. Tem que arrumar o telhado. São 1000 metros quadrados de construção. Entendeu? Então, tudo são cifras altas. Tudo que você vai pensar, sabe? É tudo cifras altas. Não que você ganhe tanto, mas o pouco que ganha tem que estar preservando, senão essa história acaba. Aqui são fotos contemporâneas da família. A época que eu morei na casa. É você aí? Aqui sou eu. Essa daqui é minha avó. É a mãe do meu pai, a Zinaída, que nasceu em Bruxelas, nasceu na Bélgica. Esses. Minha avó também, meu pai e minha mãe. Essa é minha avó também. Meu pai e minha mãe. Aqui seria uma área social da casa, né? Um salão de festas, assim. Então você tem a sala da música, onde tem um piano francês original, com as cadeiras harmonizando em formas de lira. Aqui, ó. Filma esse bando aqui, que a polícia está procurando eles. Então, aqui a gente tem um fogão a lenha. É antigo? Não, ele não é muito antigo, não. Já tem uns 20 anos, né, Rita? Já tem 20 anos, né? Mas não é... E é... né? Hoje existe um grande conjunto de propriedades rurais que guardam sede das fazendas e algumas ainda os seus terreiros. Mas aquela estrutura de unidade produtiva que envolviam as senzalas e as tulhas, boa parte dessas fazendas não possuem mais. A senzala, por exemplo, é uma construção vista como maldita. Então não tinha muito interesse em preservar a senzala, porque ela trazia aquelas recordações de escravidão. Ou se usava a senzala como depósito, ou deixava ela cair, ou transformava em casa de colono. Colono já entrando aí no ciclo do leite, né, que veio substituir o café. Então, essas instalações subsidiárias, elas foram perdendo substância, interesse, necessidade. E a casa não, a casa ficava porque é onde morava o novo proprietário. E não é exagero dizer que existe um culto à preservação da história dos barões. Estamos na Praça Barão de Campo Belo, ao lado do solar Barão do Amparo, Barão de Itambé, e todas as ruas estão nomeadas com barões. Isso é uma opção por memória. E a memória escolhe muitas vezes o que quer lembrar e o que quer esquecer.